amigos, estamos aqui hoje para a continuação da leitura do livro Psicologia da Gratidão, do Divaldo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. Vamos encerrar nosso capítulo hoje, capítulo 11, subtítulo 4, Conquista da individuação e da gratidão. A individuação é a conquista mais expressiva do processo evolutivo do ser humano. Aparentemente, se resume na vitória do self em relação à sombra e ao ego, assim como a superação dos arquétipos responsáveis pelos transtornos emocionais e enfermidades de outra natureza que facultam ao ser humano a perfeita compreensão da vida e das suas finalidades. É o momento quando a consciência toma conhecimento dos conteúdos inconscientes e prossegue realizando a sua superação, que consiste na integração dos arquétipos, a fim de que sejam evitados os conflitos habituais ou surjam novos. Pode parecer difícil de acontecer por exigir o grande esforço de depuração da personalidade, elegendo-se os valores mais nobres do espírito. Em uma análise mais simplista, pode-se asseverar que a individuação é algo semelhante à autoiluminação dos místicos ou à conquista do reino dos céus, proposta por Jesus, quando o indivíduo se liberta das exigências imediatistas do ego para se transformar em um oceano de amor e de tranquilidade, passando a vivenciar experiências emocionais superiores, sem tormentos nem ansiedade. Os instintos permanecem como parte integrante do conjunto fisiológico, expressando-se nas necessidades primárias automaticamente, sem os impulsos da violência ou os ditames das paixões asselvajadas. Diluindo-se a sombra, ocorre a harmonia do eixo ego-self, ao tempo em que os outros arquétipos, como o ânima e o ânimos, a persona, proporcionam equilíbrio psicológico, qual ocorre em Jesus, que é o modelo da verdadeira individuação. Em toda uma viagem realizada pelo self integrado, fulcro energético e central da personalidade, sendo o self o desenhador de toda a trajetória da existência humana, desde o período infantil, que se manifesta nos períodos oníricos, nos quais se apresenta através de símbolos arquétipos. É natural que haja uma grande ansiedade no paciente que deseja a integração no self. A autoconsciência, podendo orientar os arquétipos perturbadores que antes geravam os conflitos e os transtornos de comportamento, por falta de conhecimento da sua realidade. Todos podem alcançar esse momento culminante da evolução psíquica mediante o esforço que realizem para interpretar os símbolos e as angústias que lhe precedem a ocorrência. Santa Teresa de Ávila alcançou-o mediante os momentosos êxtases que a conduziam ao estado de plenitude, de iluminação interior, assim como São Francisco de Assis, o Michelangelo, ao terminar de esculpir a sua estátua de Moisés, que o deslumbrou a tal ponto que exclamou emocionado: "Para-la!" Era tão viva a obra que faltava apenas falar para se tornar um ser real. Músicos e artistas de vária procedência, cientistas e mártires, filósofos éticos e místicos, conseguiram essa integração perfeita, vivenciando o estado de plenitude que os acompanhou até o momento da desencarnação. Normalmente, um psicoterapeuta experiente pode conduzir os seus pacientes ao momento culminante da libertação dos seus transtornos, quando os leva à individuação, como estágio superior e culminante da saúde integral. Jung logrou vivenciá-la, conseguindo individuar-se por meio dos métodos psicoterapêuticos por ele próprio elaborados. O mestre suíço elucidou igualmente que é possível conseguir-se a individuação quando se logra a assimilação das 4 funções por ele descritas, como sensação, pensamento, intuição e sentimento. Nos seus estudos alquímicos, comparou a meta da individuação ao que sucede com a opus ou grande obra,
que os alquimistas tentaram vivenciar. É, portanto, um processo lento, contínuo e de elevação emocional. Pode-se alcançá-lo também mediante a oração, os fenômenos mediúnicos e paranormais, as regressões psicológicas que conduzem à fase infantil ou mesmo uterina, assim como as experiências passadas, a meditação, de forma que todos os conteúdos inconscientes geradores do medo e da ansiedade, das angústias e inquietações possam ser diluídos por intermédio do enfrentamento consciente, nada deixando do enigmático dos painéis do inconsciente que possa ressurgir de forma assustadora. Essa conquista formosa torna o ser diferenciado, libertando dos clichês e das imposições sociais que sempre o escravizam, exigindo-lhe condicionamento, quando aspira por liberdade. Com essa conquista, o ser humano torna-se consciente de si mesmo, das responsabilidades que lhe dizem respeito no concerto da sociedade, encorajando-o para os ideais relevantes, embora raciocinando que novas situações difíceis surgirão, mas que poderão ser vencidas naturalmente. A individuação pode ser também denominada no seu início, de alguma forma, como a Participation Mystic de Levi Brough, na etapa final, situando-se ao Self como o Imago Dei, uma conquista de unidade que não isola o indivíduo antes, pelo contrário, favorece o seu intercâmbio com as demais pessoas que passa a ver de maneira diferenciada de quando havia o predomínio do ego. É tão complexa que se pode afirmar que tem início, mas nunca termina, porque se trata da busca da perfeição no relativo do mundo em que se encontra o ser humano. Pode-se, durante o processo de individuação, examinar o desenvolvimento da sociedade, desde os seus primórdios e a maneira consciente como vem lidando com as suas projeções e superando-as mediante as conquistas do conhecimento cultural nos seus vários aspectos, especialmente naqueles que a natureza psicológica. A perfeita identificação dos conflitos vem facultando que sempre se aspire pela aquisição do bom e do belo como metas da saúde e do bem-estar, vencendo as diferentes etapas do desenvolvimento emocional. Logo surgem os primeiros alvores da individuação, em decorrência da superação ou conscientização dos arquétipos que geram sofrimento. As denominadas virtudes religiosas, que eram tidas como herança místicas, no momento da individuação adquirem sentido de realização, quais o amor, que se transforma numa conquista relevante, indispensável para uma existência harmônica, a bondade, que multiplica os bens dos sentimentos elevados, a fé no futuro como condição de estímulo, sentido e significado psicológico, para se prosseguir nas lutas naturais do processo evolutivo, a compaixão em forma de solidariedade e de compreensão das aflições do próximo, a gratidão como coroa de bênçãos por tudo quanto se conseguiu e pode realizar-se. A gratidão, filha dileta do amor sábio, enriquece a vida de beleza e de alegria, porque com a sua presença tudo passa a ter significação enobrecida, ampliando os horizontes vivenciais daqueles que a cultiva, como recurso de promoção da vida em todos os sentidos. Narra-se de certo dia, em Boston, nos Estados Unidos da América do Norte, um rebanho de carneiros era levado por uma das avenidas centrais da urbe. Um dos carneiros repentinamente caiu sem forças. Uma criança, muito pobre e mal cuidada, observando a cena, deu-se conta que deveria se pôr sede que o animalzinho perdera as resistências. Tomando do seu gorro, correu a uma bica próxima e colheu algum líquido, trazendo-o ao carneiro, quase desfalecido, e deu-lhe de beber. Poucos minutos depois o animal correu e juntou-se ao grupo que seguia em frente. Uma das pessoas que nada havia feito, num tom irônico, disse ao menino: "Obrigado, titio", e pôs-se a rir zombeteiramente. Um cavalheiro, que havia observado a cena, disse ao irônico: "O carneirinho pediu-me para que agradecesse por ele", escusando-se de fazê-lo,
Como eu sou dono de uma casa editora, sou conhecido como Eduardo Bayer e sempre estou procurando crianças dotadas de sentimentos nobres para cuidá-las. Acabo de encontrar mais uma. A partir desse momento, você estará sob a minha responsabilidade, disse a criança aturdida. Mais tarde, a sociedade acompanharia a trajetória do Dr. Carlos Morse, que se fez conhecido pela inalterável bondade com que tratava todas as criaturas. A gratidão do carneiro havia alcançado a sua nobre finalidade, porque jamais esmaece ou perde o seu sentido. Poder-se ia incluir esse fato na extensa relação daqueles de natureza mitológica, da mesma força que Hércules combateu o mal, vencendo todos os inimigos do bem pelo imenso prazer de ser grato à vida pelo seu poder. O carneiro, que é o símbolo da mansuetude, e o menino gentil, que pode ser considerado como um arquétipo de misericórdia e compaixão, unindo-se no mesmo sentimento de ajuda recíproca, produziram o missionário do amor e da bondade. Isso porque a gratidão é um dos mais grandiosos momentos do desenvolvimento ético-moral do ser humano, e esta incita da individuação quando tudo adquire beleza e significado. A gratidão é, portanto, um momento de individuação, quando o ser humano recorda o passado com alegria, considerando os trechos do caminho mais difíceis que foram vencidos, alegrando-se com o presente, encarando o futuro sem nenhum receio, porque os arquétipos responsáveis pelas aflições foram diluídos na consciência, não restando vestígios da sua existência. O ego, que os mantinha em ação, alargou a sua percepção psicológica da vida e tornou-se parte vibrante do self, que ama sem distinção nem interesse de retribuição, e é grato a Deus por existir, ao cosmo por viver nele, à Mãe Terra por ser o seu habitat, a todas as cores e vibrações da natureza, que lhe facultam contemplação e emotividade especial, aos sons maravilhosos que o fazem vibrar, ao oxigênio que o nutre e à psique responsável pelo seu pensamento e pela faculdade de discernir que a consciência alcançou. Quando o ser humano se der conta de que necessita abandonar as faixas menos harmônicas por onde transita, aspirará pela conquista da individuação, exercitando-se na sublime arte do amor, a Deus, ao próximo e certamente a si mesmo, abandonando o egotismo e vivenciando o altruísmo como forma segura de realização plena no rumo da gratidão. A gratidão abrange num afetuoso abraço os sentimentos que dignificam os seres humanos e os tornam merecedores de felicidade, quando estarão instalando no íntimo o do encanto, reino dos céus, conforme proposto por Jesus, o maior psicoterapeuta da humanidade. Esse foi o final do nosso livro. Espero que tenham gostado. Teremos o nosso próximo quadro de perguntas e respostas com um convidado especial. Espero que tenham gostado da nossa leitura. Deixem seu like, deixem seu comentário. Muito obrigada.